Abriu? Vou iniciar a gravação. Dê só um minutinho aqui, só para olhar meu filho, que ele hoje está em casa, que ficou doente. Só um minuto. Veja se tem como mandar alguma ideia aí da reunião, porque eu não tô conseguindo entrar não pelo meu e-mail do C Educacional. Cecília. Deixa eu solicitar aqui ela. Não. A aula já vai ficar gravada, né? Vamos lá. Vamos iniciar. Estão vendo minha tela? Consegue ver aí, Gabi? Espera aí. Vamos lá. Parar de novo a gravação. Resolver isso. Elisa. Nicole. É o que, Nicole? Ah, quem mais? Já solicitei. Maria Cecília. Suelen. Maria Eduardo. Maria Cecília. Eita, tem alguém com. Eu preciso de ouvido. Você tem, por favor. Preste. Gabriel, eu não sei. Hã? Gente, tem alguém com o microfone ligado.
Alguém mais, Gabriel, não está conseguindo entrar? Suelen, seu microfone está aberto. Não consigo desligar. Não consegue desligar? Não. Ô, saudade desse Teams com esses problemas. Não, gente, pelo amor de Deus. Ei, esse negócio de aula remota não dá para mim, não. Não dá para mim. Professor, não dá para encaixar essa aula em outro dia, não? E colocar, tipo assim, 2 aulas num dia só, estender um pouquinho mais? Porque remoto, né? Vai dar quase 10 horas, daqui que começa e todo mundo entra. Acabou. Mas a aula vai ficar gravada. Você conseguiu fazer com que a aula fique gravada, Ana Lívia? Consegui. E você não assistiu essa aula ontem à noite, mulher? É a mesma aula. Ontem eu não estava conseguindo coisar direito contra a internet, cara. Todo tempo Sim. caindo e estava Ah, travando. tá. Tudo bem. Gente, eu vou iniciar, certo? Vai dar 9h30. E, Hudson, não tenho como fazer outro dia, né? Porque pela questão de horários e tudo, eu vou fazer essa mesma aula, provavelmente remota, hoje à noite, para a turma da noite, certo? Então, assim, vai ficar gravada, mas quem não assistiu e quiser assistir, aí é só falar com o Gabriel que eu passo o link para ele, se for remota. E se não for, que eu acho que a possibilidade maior é de ser remota do que presencial. Aí quem quiser, eu passo e não tiver conseguido, eu passo o link para Gabriel, certo? E Gabriel repassa, ok? Eu só tenho como solicitar ela para ingressar. Gerar outro link, não. Porque para gerar outro link eu preciso sair dessa sala. Certo? Então, eu vou iniciar. Estão vendo minha tela? Sim. Bom, gente, bom dia, né? Com algumas situações meio atípicas, né? Aula remota, chuva em Mossoró, criança doente, mas é assim, né? Assim caminha a humanidade. E aí, hoje a nossa aula vai ser sobre diagnóstico e planejamento em odontopediatria. Eu considero uma aula muito importante, né, porque nós utilizamos essa aula como base para a nossa clínica próximo semestre, nós utilizamos essa aula como base para nos programarmos, diagnosticarmos e planejarmos o tratamento de cada criança, que é um tratamento individualizado, né? E aí eu pergunto a vocês, vocês acham que o planejamento em odontopediatria é o mesmo para o adulto? E se não for, o que é que vai mudar? O que é que vocês acham que vai mudar? Quais são as questões e as situações que podem mudar no diagnóstico ou no planejamento em odontopediatria?
Me respondam aí. Eu acho que vai do menos traumático para o mais traumático, né? Para as crianças se acostumando, digamos assim. Isso, tem muita questão do manejo, né? Que em algumas situações em pacientes adultos a gente também precisa aplicar um certo manejo, né? Então, na odontopediatria tem toda a questão da consulta inicial, que é importante, tem toda a questão do manejo, tem toda a questão de traçar o perfil comportamental e psicológico daquela criança. Tem tudo isso, né? Saber as características daquela criança, realizar uma anamnese bem detalhada, saber se aquela criança tem algum problema, tem algum distúrbio neurobiológico, né? Se teve alguma história pregressa de doenças sistêmicas ou de alguma situação que colocou o risco em risco que a colocou em risco de vida. Então, tudo isso é muito importante. E existem sim particularidades no exame odontológico de cada criança, né? A gente não é um tratamento individualizado, eu não vou aplicar as mesmas técnicas para e replicar em várias crianças, né? As técnicas, as particularidades do atendimento são realmente individualizadas para cada situação, porque cada criança tem um tipo de atividade de cárie, cada criança tem um risco de cárie, né? Então, tem suas particularidades, suas peculiaridades. E nós temos as prioridades em odontopediatria, alguns materiais que nós utilizamos com mais frequência na odontopediatria, algumas situações de manejo que a gente precisa aplicar, certo? E um plano de tratamento global, para só assim a gente estabelecer esse plano de tratamento global em odontopediatria. Aí que tem gente querendo entrar. Uma coisa que eu considero muito importante é a primeira consulta. É a primeira consulta na criança, né? O primeiro contato estabelecido entre profissional e criança. Então, realmente, é claro que um consultório desse, um consultório lúdico desse, realmente faz a diferença, mas não é a nossa realidade, né? A gente ter um consultório assim, nem de odontopediatras que trabalham com os mais experientes, a realidade não é essa. Um consultório desse é exorbitantemente caro, né? Mas faz diferença e a gente pode fazer a diferença com pouca coisa no consultório da gente, na clínica de vocês, com balão, com personagens, enfim, basta usar a criatividade. E aí, tudo isso para a gente estabelecer o primeiro contato com aquela criança, né? Muitas vezes, dependendo da criança, a gente vai precisar usar alguns recursos, como estabilizações protetoras, né? Que é a ativa lá, a mãezinha segurando a criança. Claro que é uma criança muito novinha, né? E esse daí é o baby wrap, que a gente deita a criança e faz essa posição com a mãezinha chamada joelho, para a gente conseguir atender os bebezinhos. E aí, para o nosso plano de tratamento, nós precisamos realizar, claro, né, sempre uma boa anamnese. Então, a pessoa querendo entrar. Ela conseguiu entrar. Deixa eu ver aqui se a aula está gravando. Eita, vou iniciar agora. Pronto, agora. Esse Gabriel é um líder mesmo, viu? Vamos lá, gente. Mas a aula tá. Comecei a gravação agora, certo? Então a gente precisa sempre realizar uma anamnese bem detalhada, né? Uma anamnese bem caprichada, associada a um bom exame clínico, claro. Se precisar, solicitamos os exames complementares. E quais são esses exames complementares? Exames de imagem, exames laboratoriais. Só assim para chegar a um diagnóstico e a um planejamento, né, do tratamento. Então, eu gosto muito dessa frase, que não se diagnostica o que não se conhece. Só um minutinho.
Chegou o Theo aqui. E aí, gente, eu gosto muito dessa frase, né? Que não se diagnostica o que não se conhece e não se trata o que não se diagnostica, certo? E sempre tem que haver as assinaturas do termo de consentimento pelos responsáveis. Isso daí é muito importante. E a anamnese, o que é que faz parte? A anamnese, o exame clínico na clínica odontopediátrica, né? Nós temos as particularidades do atendimento infantil. Nós vamos saber quais são agora. Então, durante o exame inicial, né, e durante a anamnese, a gente deve recolher o maior número de informações e dados possíveis, de forma ordenada, e registrar esses dados na ficha clínica. O início do relacionamento entre o profissional, a criança e seus pais, porque é muito importante a gente estabelecer um vínculo com a criança, mas é também muito mais importante a gente conseguir estabelecer esse vínculo com os pais, com os responsáveis, certo? Sempre que possível, tornar a experiência agradável, mesmo em situações de urgência. Então, mesmo quando a criança ela chega em situações extremas de urgência, em casos de trauma, que é o que mais acontece no consultório, né? E trauma e edema, a gente deve proporcionar uma experiência agradável para aquela criança. Mesmo nessas situações, né, a gente deve associar as questões lúdicas, as questões de manejo de comportamento, para haver a colaboração dessa criança e não tornar a ida ao dentista uma experiência traumática, assustadora, certo? Então, todo o futuro da criança em relação ao tratamento, se ele vai ser positivo, se ele vai ser negativo, depende muito da forma como o profissional conduz a sua primeira consulta. Então, se você tem sucesso na primeira consulta com a criança, dificilmente, né, as outras consultas serão de difíceis manejo. Porque na primeira consulta a gente já traça o perfil daquela criança, a gente já vê a questão comportamental dela, a gente já consegue observar também as questões comportamentais dos pais, não é só da criança, também é importante, certo? Então a primeira consulta é sim imprescindível e muito importante para o manejo futuro dessa criança. E existem três tipos de exames, né? O exame de emergência, o exame panorâmico e o exame completo. O exame de emergência é quando a criança ela aparece em situações de emergência, né? Que situações são essas? Dor, trauma, abscesso, né? Então, nessas situações são consideradas emergência, quando a criança chega em situações extremas. E realmente, muitas vezes a gente não tem aquela questão de manejo ou postergar esse tratamento, porque é uma situação emergencial. O exame panorâmico é aquele exame que a gente faz na triagem, é um exame mais simplificado. É aquela triagem que a gente realiza na clínica, né? Mesmo com adulto, que são perguntas mais superficiais, que não tem toda aquela questão do odontograma. O exame panorâmico é isso, você vai ver uma visão panorâmica do seu paciente. E o exame completo realmente é todo aquele exame que você vai fazer, né? Uma anamnese bem detalhada, um exame clínico bem detalhado, associando aos exames radiográficos, se preciso, né? Se a criança tem alguma história de doença pregressa, associando a exames laboratoriais, para diagnosticar, planejar o tratamento, certo? Então, esse é o exame completo.
E só a critério de informação, né? Eu tirei isso aí da Código de Ética de Odontologia. Então, constitui uma infração ética deixar de atender paciente que procure os nossos cuidados em casos de urgência. E quando não haja outro cirurgião dentista em condições de fazê-lo. Então, se negar a atender um paciente em situação de urgência, é uma infração ética. E o profissional, ele pode responder por isso judicialmente. Aceitar aqui, Maria Eduarda. E no exame completo, foi o que eu falei anteriormente. A gente faz a anamnese, solicita os exames complementares, diagnóstico, o prognóstico e tratamento daquela criança. E para se ter sucesso no tratamento, é preciso o envolvimento familiar e do ambiente o qual aquela criança está inserido, certo? Então, de nada adianta eu estar lá trabalhando, adequando o meio bucal da criança, se aquela dieta daquela criança vai permanecer a mesma, se os hábitos de higiene oral também irão permanecer os mesmos, certo? Então, a gente precisa, né, ter um envolvimento da família e precisa, muitas vezes, educar essa família, né? Porque a odontologia não vive só de dente, nós também somos educadores em saúde, né? Então, a gente precisa muito fornecer informações importantes sobre a educação em saúde, que muitas pessoas ainda não têm acesso a essas informações. Então, nós precisamos disseminar informações em educação em saúde. E na anamnese, né? O que é que eu preciso de ter de informações importantes na anamnese de uma criança? A história médica daquela criança, pré-natal, transnatal, pós-natal, né? Então, é preciso a gente ter informação lá do período gestacional da mãezinha, porque muitas vezes essas informações, né, elas condizem com algumas situações que aparecem na cavidade oral da criança. Então, a gente precisa saber informações até mesmo do período gestacional. E a história dental, né? Os hábitos de higiene bucal, hábitos alimentares, se aquela criança tem algum hábito nocivo, né? Se ela tem algum hábito parafuncional, quais são? Roer unhas, né? Que mais? Dormir com a mãozinha no queixo, se ela tem bruxismo, se ela tem apertamento. E o comportamento, a gente precisa avaliar o comportamento da criança, sim, mas a gente precisa observar muito também o comportamento dos pais. E a história médica, pré e transnatal, né? Eu preciso saber tudo isso tem na ficha clínica de vocês, gente, do próximo semestre. Eu preciso saber as enfermidades durante a gestação, se a mãe teve, quais foram, se ela usou algum medicamento, fez uso de algum medicamento no período gestacional e quais foram, porque nós sabemos que existem muitas drogas teratogênicas, né? Que causam má formação fetal, que estão associadas a algumas síndromes, né? Tem até alguns medicamentos que estão associados ao gene do autismo em criança, né? Então, a gente precisa muito saber essas informações de período gestacional, tipo de parto, se houve complicação. E uma questão muito importante é sobre o aleitamento. Eu preciso saber se aquela criança, ela foi amamentada exclusivamente até os 6 meses, quanto tempo ela foi amamentada, ou se não, por que que houve desmame precoce daquela criança, por que foi inserida a mamadeira, né? Porque tudo isso altera o padrão de sucção, altera a posição, a condição postural da língua. A criança se esforça para fazer. Oh, filho. A criança se esforça para fazer a sucção. Telzinho, deixa a mamãe dar aula. Então, a criança se esforça para fazer uma sucção no seio da mãe, mas ela não se esforça para fazer a sucção na mamadeira, porque para ela é mais fácil, né?
E aí tem toda essa questão, porque muitas vezes o aleitamento materno ele está associado às maloclusões infantis. O desmame precoce está associado a muitas maloclusões infantis e a muitos hábitos, certo? Então, eu preciso saber dessa informação. E as condições pós-natal? Condições que interferem com o tratamento odontológico, se aquela criança tem uma história pregressa de doença, se aquela criança tem uma história pregressa de internação, por que que ela ficou internada, se ela já teve alguma parada cardiorrespiratória e o motivo, certo? Doenças sistêmicas com repercussões bucais, nós sabemos que muitas doenças congênitas têm repercussão bucal, uma delas é o que? Sífilis, HPV, algumas síndromes têm repercussões bucais, algumas doenças infectocontagiosas, então a gente precisa ter essa informação para não haver infecção cruzada paciente profissional, medicamentos utilizados e os efeitos adversos. Se aquela criança ela tem alergia, né, a alguma medicação, se ela tem alergia a alguma coisa, tem criança, por exemplo, que tem alergia ao látex da luva, né? E dúvidas, né? Se eu tenho alguma dúvida, eu solicito um parecer médico associado a exames complementares. Então, a história dental, né? Qual a queixa principal? Assim como para o adulto, para a criança é bem importante. Na anamnese da criança, a gente precisa saber a queixa principal. A queixa principal daquela criança e também a queixa principal dos pais em relação à criança. Por quê? Nós trabalhamos com expectativas, né? Nós temos que também, né, suprir a expectativa da criança, mas a expectativa maior é sempre em relação aos responsáveis daquela criança, certo? As experiências anteriores, eu observo o comportamento da criança diante do tratamento, né? Se aquela criança tem um perfil comportamental colaborativo, se ela tem reações alérgicas à anestesia, se ela já foi anestesiada antes, tudo isso eu tenho que perguntar. Se ela tem algum histórico de traumas, né, psicológicos, de procedimentos anteriores, que muitas vezes necessitam de até um acompanhamento de um psicólogo, tá, gente? E aqui são alguns hábitos. Hábito de sucção digital, que é o dedo, hábito de sucção não digital, que é a chupeta, hábitos alimentares. Essa menininha aí, né, essa imagem aí, são crianças que se apresentam com bulimia. E a criança que respira pela boca, o hábito de respirar, né, de respirar pela boca, ou se é hábito, ou se é problema de respiração bucal pela constricção das vias respiratórias. Então, a gente também deve fazer esse diagnóstico para poder encaminhar essa criança para um otorrino, porque nós podemos encaminhá-lo. Deixa eu ver aqui que tem pessoas querendo entrar. Avaliação psicológica, né? Também é muito importante a gente avaliar de quando nós observamos a criança, aquele comportamento dela, se é uma criança hiperativa, se é uma criança que tem algum problema atípico, porque muitas vezes os pais não querem relatar. Às vezes é por medo dos profissionais não atender, às vezes é por receio, né? Ou às vezes é pela questão de autonegação dos seus filhos, então a gente tem que avaliar, né? Porque a gente precisa saber se aquela criança tem alguma condição, porque o manejo muitas vezes é diferente, né? O manejo para cada criança, desde a hiperativa, desde a atípica. Eita, meu filho, olha aí. Oxe. E aí a gente precisa avaliar o perfil dessa criança, certo, gente? E o exame clínico? Também nós fazemos inspeção, palpação, auscultação.
E aí a gente avalia a estatura e o peso daquela criança, os movimentos, a fala, as mãos, a pele, cabeça, olhos, ouvidos, nariz, pescoço, ATM, até chegar de fato no exame clínico intraoral. Por que que é importante eu avaliar os olhos, o nariz, as mãos, as unhas, a cabeça? Porque muitas vezes a gente pode nos depararmos com situação de criança que sofre maus tratos infantil, certo, gente? Então, aquela criança que está suja, negligenciada, a gente precisa observar também a pele da criança, porque tem crianças que têm fatores comportamentais que se automutilam, se agridem, se cortam. Então, a gente tem que observar a criança, o nosso paciente. E aqui a palpação dos linfonodos, né, submandibulares, sublinguais, certo? Cervicais. Toda aquela questão a gente faz para ver se tem alguma alteração na criança, tem algum linfonodo infartado, se é palpável, se é endurecido, se é flutuante. Tudo isso a gente avalia também na criança. Também na região da ATM, para avaliar a possibilidade de mobilidade mandibular, de limitação de movimento, desvio mandibular, de ruídos, sintomatologia dolorosa na ATM. Então, também as crianças podem se apresentar com disfunções temporomandibulares. Exame clínico da região nasal, o que é que isso me diz, né? As condições anatômicas, se aquela criança tem obstrução das vias nasais, se ela tem adenoide hipertrófica, se ela tem corneto, se ela tem desvio de septo, se ela tem algum padrão respiratório anormal. Ó, esse menininho aí, ele tem uma face típica de respirador bucal, que é o face longa, projeção zigomática bem pobre, né? Olheiras, a boca sempre aberta, não consegue ter o selamento ativo, certo? Então, ó, a gente pode muitas vezes encaminhar uma criança dessa que a mãe nem sabe que essa criança é respirador bucal, né, para um otorrino. E o exame clínico intrabucal, o que é que a gente avalia? Lábio, palato, orofaríngeo, o assoalho, a língua, o periodonto da criança, se tem cárie, se o dente sofreu traumatismos prévios. E na oclusão, os arcos de Balme, se ele é tipo 1, se ele é tipo 2, se ele tem espaços primatas, a relação terminal dos molares descidos, né, se ele é degrau mesial, se ele é reto, se ele é distal, a chave dos caninos, se ele está em classe 1, classe 2 ou classe 3, a sobressalência e sobremordida, o overjet e o overbite, se ele apresenta mordida cruzada do tipo anterior, do tipo posterior. E se essa criança tiver na relação mista, a gente vai avaliar a relação molar, classe 1, classe 2 ou classe 3, assim como a canina. Se ele tem relação incisiva, ou seja, se tem guia anterior, se também se apresenta com maloclusão, se tem mordida cruzada, se tem mordida aberta. E aí, ó, a gente avalia, né, a condição, os freios também é muito importante, as maloclusões, as bases ósseas, né, se tem alguma alteração. Uau! E aí, os tecidos moles, faz a avaliação de tudo, fundo de saco, dos freios labiais, linguais, do assoalho da língua. Olha aí os freios alterados, né, de inserção baixa, de condição mais fibrosa. Tem freio que a inserção dele é quase na papila palatina. São estruturas que precisam ser removidas cirurgicamente para não trazer problemas para a oclusão da criança. Né? Quando a gente percebe um freio muito alterado, geralmente está associado à presença de um diastema na região dos dentes anteriores, dos incisivos. E aí, muitas vezes, a gente precisa encaminhar para essa criança, ou quem faz o procedimento cirúrgico, o odontopediatra que faz, precisa remover esse freio, certo? Semestre... Oi.
Nesse caso aí, desse freio acentuado, de ortodontia, não resolveria, né? Bia, o que é que acontece na ortodontia? Tá vendo que tem um diastema? Aí o que é que acontece? Vão para a ortodontia fechar o quê? O diastema. Só que você percebe que o freio labial aí é um obstáculo. Você percebe que tem fibrose nessa região, nesse tecido? E aí o que é que acontece? Bota o aparelho, fecha o diastema, mas quando você remove, mesmo utilizando a contenção, a tendência é o diastema voltar, porque o freio está lá. Então, nas consultas de ortodontia também é muito importante a gente avaliar isso em paciente adulto. Eu encaminho muito paciente adulto para remoção de freio, gente. E mesmo quando eu removo o freio, eu faço contenção fixa, porque a tendência é o diastema voltar a persistir, certo? Aí os freios linguais, né? Ou as alterações no assoalho da língua. Olha aí a inserção dessa segunda foto desse freio. Lá, né? Lá no rebordo anterior. Então, também é importante ser removido cirurgicamente. Porque quais são os problemas que um freio alterado pode trazer, né? A curto prazo para a vida de uma criança é a questão da amamentação, né? A mãe não consegue amamentar. A criança que tem um freio muito fibroso ou de inserção muito baixa, é aquela criança que ela não consegue mamar por muito tempo, que tem dificuldade na amamentação, né? Ou então é aquela criança que se engasga com muita facilidade, aquela criança que quando chora a língua se eleva como um coração. Então, por isso que o teste da linguinha é tão importante. Porque quando nós não removemos esse freio, ainda que nos primeiros meses de vida, esse freio pode trazer consequências ruins a longo prazo. Por exemplo, a fonética, né? Então, fica aquela criança que ela não consegue pronunciar os sons sibilantes. Então, também é uma estrutura que precisa ser removida cirurgicamente. Eu prefiro 1000 vezes fazer no bebezinho do que fazer na criança maiorzinha, porque no bebezinho a gente faz um procedimento chamado frenotomia, né? Que é um procedimento que, é claro que nem sempre a gente vai conseguir soltar a linguinha só com o pique, às vezes precisa fazer a frenectomia, né? Que é a incisão junto com sutura, com tudo, dependendo do freio da criança, mas na grande maioria das vezes no bebê se faz a frenotomia, né? E aí uma das questões que a gente leva em consideração para se fazer, quem encaminha a fono, esse teste da linguinha já é realizado quando a criança nasce, no seu segundo dia de vida, e aí elas já encaminham. E aí, o que a gente leva em consideração é a questão da amamentação. Que a criança que tem o freio alterado, ela não vai conseguir ter um padrão de amamentação ou a mãe não vai conseguir estabelecer essa amamentação. E aí, ó, aqui também no palato, na orofaringe, eu preciso perceber, eu preciso avaliar, né, se aquela criança tem alguma alteração, porque muitas crianças que sofrem abuso sexual infantil, né, os indícios estão, ou vestígios estão no palato, né, na região de orofaringe. Então, a gente precisa, assim como outras condições bucais, que também têm manifestações dessa forma. Gengivite, né? Condição dos tecidos de sustentação daquela criança, associada à sua higiene oral. Se ela tem aí o hematomazinho de erupção, quando tem, a gente muitas vezes precisa fazer a ulectomia ou ulotomia, certo? Mamãe. Oi. E aí, dentário, o que é que nós precisamos avaliar a nível dentário? Cor, forma, tamanho, número, biofilme, o cálculo dental,
lesões cariosas, Filho, deixa a mamãe dar aula. Ele tá encantado, gente, com esses desenhos do slide. E aí, ó, restaurações, erosão, abrasão, atrição, fraturas, anomalias dentais, oclusão, imobilidade. Então, as anomalias dentais, ó, um mesiodente aí entre os incisivos centrais, esse vampirinho aí, né? Geralmente essas condições estão associadas a alguns pacientes sindrômicos, alteração de forma do incisivo, dentes conoides, o tipo de oclusão que aquela criança apresenta, se é mordida aberta, se é mordida cruzada, se é mordida profunda, se é cruzada anterior ou posterior, ou se tem ambos associados à arcada dentária. Avaliação dos riscos de atividade de cárie de cada criança. Como é que eu avalio? A dieta daquela criança, os fatores familiares, fatores socioeconômicos, né, de cada criança. Muitas vezes vocês podem atender crianças e famílias em situações vulneráveis. A higiene, os hábitos de higiene oral. Aí tem também uma questão que muitos odontopediatras avaliam, é o diário alimentar da criança. O diário alimentar é um diário que você passa para a mãe, né, o responsável, preencher durante 3 a 7 dias, que ela vai marcar a quantidade de carboidratos que aquela criança consome durante o dia. Só que é um exame que eu não solicito, por quê? Porque muitas vezes os responsáveis podem burlar. Pode dizer que a criança comeu, se ela estiver comendo 3 carboidratos por dia, ou então 3 chocolates por dia, ela pode dizer que comeu 1, entendeu? Então, é um exame que pode ser muito superficial para encontrar essa resposta de risco de cárie. E eu, particularmente, avalio o quê? A dieta, a condição oral da criança e o padrão de higiene. Então, isso me diz se aquela criança tem um alto, ou um médio, ou um baixo risco de cárie. Então, eu preciso estabelecer medidas voltadas para os fatores de risco e não apenas para reparar as lesões, e não apenas para, né, restaurar. Então, eu preciso condicionar aquela criança para adequar o meio bucal dela. Os exames complementares, os exames radiográficos apenas se necessários. Posso fazer exames preventivos de diagnóstico, 2 interproximais e um antero superior. Posso fazer exame suplementar, uma panorâmica, uma tomografia computadorizada, se houver necessidade. Biópsia, né? Se aquela criança apresentar com alguma alteração, alguma lesão, algum fibroma, alguma mucocele, rânula, tempo de sangramento, tempo de coagulação, INR para crianças cardiopatas, exames de glicemia para crianças diabéticas. Então, aqui, ó, são os exames, né, que nós solicitamos. Eu gosto muito de solicitar o exame panorâmico para avaliar a cronologia da erupção, para avaliar a relação dos caninos, porque hoje é um dos dentes que causam mais problemas, muitas vezes a impacção dele é muito frequente, né? E aí também solicito periapicais para tratar os elementos descidos endodonticamente. E as oclusais modificadas, que é aquela periapical que a gente avalia, questão de traumatismos, fraturas. Podemos também, né, solicitar ou realizar o teste de Snyder, que é
a determinação do fluxo salivar, para pesquisar a virulência dos micro-organismos, a quantidade de micro-organismos presentes na cavidade oral da criança. E isso, para mim, é um tanto incomum, porque além de ser um teste muito caro, né, a gente não vai ter como fazer teste de fluxo salivar para avaliar risco de cárie em todo paciente que entra no consultório da gente, não é isso? Então, é só a critério de informação mesmo, né? Como eu disse para vocês, eu avalio o risco de cárie das minhas crianças associados ao exame oral, associado às lesões de cárie ativa, né, na boca daquela criança, a dieta e a higiene. O diagnóstico e tratamento. Diagnóstico em odontopediatria, nós precisamos identificar a doença, distinguir uma de outra, identificar os desvios esperados que não são necessariamente doenças, certo? A gente faz a prevenção também de doenças sistêmicas. E o prognóstico é a avaliação relativa da evolução, da duração e da cura da doença. No caso, para a gente, a doença é a cárie, né? A primeira consulta, isso é o que vocês irão fazer próximo semestre na clínica. Vocês irão realizar a anamnese, o preenchimento do prontuário da criança, o exame clínico, o exame radiográfico ou solicitação dos exames complementares, se bem indicados, distribuir o kit de higiene bucal. Dependendo do risco de cárie, vocês podem solicitar o diário de alimentação, diário da dieta, né? Mas por que vocês precisam distribuir o kit de higiene bucal? É uma das primeiras coisas que a gente pede. Vocês vão triar o seu paciente, primeiro exame, vocês vão triar, responder aquela ficha. Então, vocês vão conhecer, saber se é menino, saber se o paciente é menino, é menina. E no próximo encontro, aí vocês vão evidenciar o paciente, vocês vão condicionar a higiene oral, vocês vão ensinar aquele paciente a higienizar. Então, é sempre importante vocês distribuírem esse kit. E também porque né, existem situações de famílias, como eu disse em aula, que é uma escova para 4 crianças. Então, ainda existem situações extremas. Então, no próximo semestre na clínica, vocês vão precisar dar um kitzinho de higiene bucal, escova, creme dental com flúor, tá, gente? E fio dental. Segunda consulta, vocês vão fazer as instruções de dieta e higiene, realizar a evidenciação e profilaxia, avaliação do risco e atividade de cárie. Só um minuto, gente. Aí avaliamos o risco e a atividade de cárie. Risco é diferente de atividade de cárie, certo, gente? A atividade de cárie é quando a doença já está instalada. E o risco de cárie, né? Como é que eu avalio? Quantas lesões de cárie? Porque se a criança tem 20 elementos tecidos e se ela apresenta 3 elementos rígidos, isso quer dizer para mim que essa criança tem um alto índice de cárie, um alto risco de cárie, desculpa. E os objetivos básicos de um plano de tratamento. Prevenção da doença cárie, né, da doença periodontal, das maloclusões. Filho, deixa a mamãe dar aula.
Os aspectos preventivos devem ser introduzidos conjuntamente com os tratamentos clínicos e encaminhamento para especialistas se precisa, ortodontia e ortopedia, endo, pério, cirurgia, pediatra e também o otorrino, que são os profissionais mais frequentes. E aqui são as fases do plano de tratamento. A fase sistêmica, se aquela criança tem alguma condição sistêmica prévia que pode induzi-las a risco do tratamento odontológico, por exemplo, uma criança cardiopata. Então, a gente faz primeiro a fase sistêmica, né? A gente precisa também, se tem uma cardiopatia congênita, precisa fazer profilaxia antibiótica. Uma criança que vem com abscesso, que vem com trisma, eu não consigo ter acesso ao exame clínico, eu não consigo, aquela criança não consegue abrir a boca, ela tem que passar por uma fase sistêmica, né, com antibiótico-terapia, para a regressão do processo infeccioso, e aí temos a fase preparatória, a restauradora e a manutenção. E a sequência favorável para o plano de tratamento em odontopediatria é, primeiro, sempre, né, atender o quê? Urgências. Então, se aquela criança ela tem uma urgência, seja um AESO, seja um processo infeccioso, seja uma endo, uma fístula, um abscesso, né, seja uma pulpite, um trauma, eu devo sempre estabelecer isso como critério de urgência, certo? E aí, se precisar, faz tratamento médico sistêmico, né? Muitas vezes a gente precisa associar a antibiótico-terapia em algumas situações. Educação do paciente, né? Estabelecer, mudar, orientar o padrão de dieta, o padrão de higiene oral. E aí, só assim a gente realiza a adequação do meio bucal. Faz as exodontias e o tratamento endodôntico do paciente, né? Por que eu coloquei a exodontia aí evidenciando em vermelho? Porque em algumas situações, principalmente crianças em que tem um perfil comportamental um perfil comportamental mais difícil, muitas vezes eu preciso postergar essa exodontia. Mas entenda que eu vou postergar uma mamãe tá dando aula. Entenda como Entendam como postergar a exodontia, não é lá a exodontia que está com o resto residual que está com um processo infeccioso, não. Isso aí ter que ser feito urgência, independente do perfil comportamental do meu paciente. Mas entenda que eu posso postergar ela se aquilo não está trazendo nenhum prejuízo, se a criança não está te relatando dor, entendeu? Eu posso postergar, porque vocês entendem que é exodotel. Gente, peraí, eu vou deixar ele aqui dentro. Vamos lá. Quem é mãe aqui entende, né? Vou voltar a explicar novamente a sequência do tratamento. Todo e qualquer tratamento, né? Toda e qualquer situação de urgência, ela vai ser priorizada, certo? Depois, a gente precisa promover a educação e saúde do paciente, depois realizamos a adequação do meio bucal, as exodontias e o tratamento pulpar. Vocês lembram que a exodontia, no plano de tratamento do adulto, ela antecede o tratamento endodôntico? Quem lembra disso?
Sim. Não é? No adulto não é assim. A gente faz as exodontias e depois realizamos o tratamento endodôntico. Então, na criança, muitas vezes a gente precisa postergar a exodontia. Faz o tratamento endodôntico antes da exodontia, certo? Lá vem ele de novo. E aí, na criança, a gente muitas vezes precisa postergar essa exodontia, porque vocês entendem que a exodontia é um procedimento muito mais cruento, muito mais invasivo, né? Que demanda muito mais manejo do que o tratamento de canal. Então, muitas vezes a gente vai postergar a exodontia, deixar para depois do tratamento endodôntico. Mas não é via de regra. Primeiro, eu preciso traçar o perfil comportamental do meu paciente. Então, se é uma criança que já vem com histórico de traumas prévios, né? Então, com certeza eu vou deixar a exodontia por último, porque no meio nesse intervalo de tratamento, entre um tratamento e outro, eu já vou estabelecendo um vínculo, ganhando a confiança daquela criança, então fica mais fácil eu conseguir realizar as odontias por último. Mas se é uma criança bem condicionada, né, é uma criança bem condicionada, uma criança que aceita, que já é receptiva, eu posso fazer exodontia antes. Tudo bem? Vocês entenderam isso aí? E a adequação do meio bucal? O que é essa adequação do meio? É controlar a atividade de cárie presente, diminuir os riscos futuros da doença cárie, preparar a cavidade bucal, diminuir o número de micro-organismos na cavidade oral e diminuir os focos infecciosos. Então, dentro da adequação do meio bucal estão os tratamentos endodônticos, estão os tratamentos de exodontia, estão os tratamentos de remoção seletiva do tecido cariado. E na fase preparatória, a gente sempre deve fazer, né, a curetagem das lesões de cárie e selamento. Então, se eu tenho uma criança que tem um alto risco de cárie, eu não vou de cara chegar e restaurar, colocar um material restaurador, né? Eu preciso adequar. Geralmente eu faço a adequação o quê? Removendo o tecido cariado, selando com ionômero, né? Por que que se utiliza tanto o ionômero de vidro em odontopediatria? Justifica pela sua propriedade de liberação de fluo, né? Então, faço o condicionamento da criança ao tratamento, eu melhoro a resposta pulpar, diminuo os micro-organismos e remineralização da dentina afetada. Então, quando eu faço a curetagem das lesões de cárie, faço um selamento com ionômero de vidro, eu estou possibilitando a remineralização de dentina afetada. Claro que a gente remove toda a dentina infectada, certo, gente? E os materiais mais utilizados na odontopediatria, né, que são o ionômero de vidro, pela sua propriedade de liberar fluo, pelo coeficiente de expansão térmica ser semelhante aos tecidos dentários, pela sua solubilidade, né, ser menos solúvel. Só que o ionômero de vidro ele tem uma propriedade, falha em uma propriedade, principalmente se for o convencional, que é a propriedade de resistência às cargas mastigatórias. Então, é por isso que a gente usa o RIVA do SDI, que é o ionômero de vidro modificado por resina, que ele apresenta todas essas propriedades de liberação de fluo, baixa solubilidade, coeficiente de expansão térmica, semelhante aos tecidos dentários, e ele ainda apresenta boa resistência porque ele é resinoso, né? Então, é um material que apresenta todas as propriedades que justifiquem seu uso na odontopediatria. Assim como os vernizes fluoretados, que são bem indicados para lesões de mancha branca ativa, certo? Então, os vernizes fluoretados, né? Tem o Flornis, do Oflix, tem esse Fluoride da Voco, que para mim é o melhor, porque não amarela e ele tem um sabor extremamente agradável. Então, para a criança é maravilhoso. Mas são materiais utilizados para a adequação do meio bucal em crianças. E aí, geralmente, aparecem crianças assim, ó,
A gente faz curetagem, eu não inicio remoção do tecido cariático com broca, certo, gente? Eu faço realmente a curetagem, porque a criança ela é mais receptiva, né? E aí depois sela, né? A remoção dos focos infecciosos, não, ó, não dá para manter esses 4 restos residuais. Olha o tamanho da infecção. Olha o resto residual invadindo a cripta lá do dente permanente, né? Então, a gente remove os focos infecciosos. Isso tudo é na fase preparatória. Faz o tratamento endodôntico. Esses dentinhos aí, eles estão sendo realizados tratamentos endodônticos. Está vendo esse material mais esbranquiçado dentro do dente? Isso aí é uma pasta obturadora, certo? Aí, podemos fazer selantes de fóssulas e fissuras, se a criança já apresentar os seus dentes permanentes em boca, né? A gente sela as fóssulas e fissuras com selante, né? Para evitar que aquela criança que tem um alto índice de cárie perca os seus molares permanentes, mas de forma precoce, que é o que acontece. E aí, depois que eu adequo o meio bucal, que eu adequo a minha criança, é que eu posso fazer os tratamentos restauradores, devolver estética, né? E principalmente nos dentes anteriores. Faz profilaxia e aplicação de flúor. E, por último, encaminha para a ortodontia preventiva. E as maloclusões, elas são um problema de saúde pública, o terceiro maior problema de saúde pública mais frequente. Aí as prioridades em odontopediatria, sempre urgência vai ser a prioridade, certo, gente? Então, se aparecer uma criança com abscesso, qual é sua prioridade? Remover o foco daquele abscesso. Se aparece uma criança com elemento 51, com traumatismo, uma concussão, qual é sua prioridade? Resolver aquela questão do traumatismo. E o restante, os demais tratamentos, a gente pode fazer na fase preparatória, mas sempre a urgência vai ser prioridade. E aí a gente deve, né, a necessidade de um condicionamento psicológico sempre na criança. Dentes permanentes, dentes tecidos, qual a predominante, a dentição predominante naquela criança? É mista? Ela só tem dente permanente, é predominantemente permanente, é predominantemente tecido, né? Os tipos de tratamento. E se precisar, manter dedores de espaço, porque mantém aquele espaçozinho lá que nós vimos, que é o espaço livre de Nance, e evita sequelas desfavoráveis para a oclusão futura daquela criança, principalmente a perda de espaço do perímetro do arco. E o plano vai mudar de acordo com o risco da atividade de cada paciente, né? E aí, mais uma vez, a fase preparatória, né? O que é que nós fazemos na fase preparatória? Adequação do meio, né? Adequação do meio, exodontias, endodontias. Depois eu passo para a fase restauradora. E aí a gente faz a fase restauradora. Eu gosto de usar resina apenas em dentes anteriores, em crianças, porque a gente não coloca CIV, porque é um material que a gente não consegue realizar uma anatomia, né? Não é um material que apresenta uma boa capacidade de polimento e acabamento. Então, para dentes anteriores, eu uso resina sim, mas para posterior, eu particularmente prefiro utilizar o cimento de ionômero de vidro resinoso. E aí, depois da fase restauradora, estética, a gente faz o polimento, aí reavalia o risco de cárie, a atividade de cárie daquela criança, e aí a fase de manutenção. Essa fase de manutenção, você vai determinar o tempo, né, de uma consulta para a outra. Tem crianças que têm necessidade de ir a cada 6 meses para a sua consulta de rotina, de prevenção. Mas se aquela criança ela tem um alto índice de cárie, né, um alto risco de cárie, eu não vou pedir para aquela criança voltar a cada 6 meses. Eu vou pedir para ela voltar em um tempo menor, em um intervalo menor de tempo, certo? E aí poderão haver alterações no plano de tratamento. É necessário um controle periódico de acordo com
atividade prévia de cárie, exames clínicos das lesões de cárie presentes, hábitos alimentares, hábitos de higiene bucal, risco de trauma e dentes com tratamento por par. Então, dentes que têm histórico de trauma, eu preciso acompanhar, né? Porque aquele dente a longo ou a curto prazo, ele pode trazer uma sequela desfavorável. Semana passada eu atendi uma menininha que ela tinha sofrido uma queda de bicicleta há 4 meses. E ela veio para mim semana passada com edema, o dente não tinha nenhuma lesão de cárie, né? Ele apenas estava sofrendo uma reabsorção patológica e estava lá com a lesão. E aí, há 4 meses de uma história pregressa de trauma de 4 meses atrás. E aí desencadeou um processo infeccioso, né? E a gente precisou tratar o canal dela. Então, é bem importante a gente acompanhar o histórico de crianças que sofrem traumatismos. E dentes com tratamento pulpar também, acompanhar, pedir para a criança voltar a cada 6 meses para você ver se está tudo bem, para avaliar se aquela raiz está sofrendo risólise, certo? Então, é importante. E na clínica, gente, sempre que colher todas as assinaturas dos responsáveis, devemos comunicar e acordar o plano de tratamento com os mesmos. Colhemos todas as informações possíveis durante a anamnese e finalizamos o plano de tratamento acordado e assinado pelos responsáveis, antes de fazer qualquer procedimento clínico na criança. Bem, então só recapitulando. Para realizar o tratamento, vamos supor que aparece uma criança lá, e na prova. E a questão diz assim: paciente de tal idade, decorrente de um traumatismo, sofreu um traumatismo elemento 51, o mesmo apresenta com dor, e aí, só que vai estar lá outras informações, né? Que o elemento 55 está com a lesão de cárie ativa, sem comprometimento pulpar, que o elemento 85 apresenta um resto residual, que o elemento 75 apresenta uma lesão de cárie ativa com comprometimento pulpar, mas lá no perfil me diz que aquela criança tem um histórico de traumatismo, né? Traumatismo de traumas psicológicos. Ela é uma criança traumatizada psicologicamente. O que é que vocês vão fazer primeiro? Fazer a urgência, né? Resolver a urgência. Depois, fazem o quê? A curetagem da lesão. Depois, faço o quê? O tratamento endodôntico de 75. E por último, eu deixo a exodontia, porque lá me diz que o perfil comportamental do meu paciente, ele tem um histórico de trauma de outros profissionais prévio, né? Então, entenderam essa questão da exodontia? Preciso que vocês entendam isso. E aqui eu trouxe algumas manifestações orais decorrentes do abuso sexual infantil. As injúrias bucais mais prevalentes decorrentes da violência sexual são realmente algo mais difícil de diagnosticar, porque podem ser confundidos com acidente ou doenças. E os sinais bucais, como eritema, úlcera, petequias no palato, lacerações dos freios, podem ser significado de prática sexual através de sexo oral forçado. Inclusive, a presença de sintomas das DSTs na região orofacial e orofaríngea, como as manifestações condilomatosas, herpes, secreção por gonorreia, candidíase, sífilis, HIV, podem ser sinais de abuso sexual infantil. Então, aqui só algumas fotos que eu tirei de um artigo, né? Aqui é uma equimose no palato de uma criança decorrente de felação. Felação é um processo que a criança coloca um órgão genital masculino, criança ou adulto, o órgão genital masculino na boca, certo? E aí,
essa lesão do palato é decorrente disso, sexo oral forçado. Laceração dos freios labiais da criança, né? Então, por que aquela criança tem esse freio lacerado se ele não sofreu nenhuma queda, nenhum trauma? Mordidas e beliscões, né? Também a gente tem que saber diferenciar. Uma mordida. Oi, filho. A mordida de um ser humano é diferente de uma mordida de um animal, né? A mordida do ser humano é mais circunscrita, apresenta-se com equimoses, tudo bem? Condiloma e lesão no palato, HPV, né? Lá o papiloma, criança que tem um papiloma e não tem histórico prévio da mãe, né? De ter tido HPV no período gestacional. Filho, a gente precisa avaliar muito bem essas condições, tá, gente? E compete ao cirurgião dentista denunciar para o Conselho Tutelar, o juizado da infância e juventude, além de notificar o caso à autoridade policial. E a denúncia pode ser feita através do Disque 100, Disque Denúncia Nacional, a fim de evitar que outras agressões tornem a acontecer. Certo, gente? Se vocês tiverem, desculpem a aula um pouco conturbada, né? Mas realmente meu filho não pôde ir para a escola hoje e a gente não sabia que ia ser dessa forma. Ninguém estava esperando que fosse ter uma greve, né? E as aulas voltassem a ser remotas. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, certo? Podem perguntar, podem abrir o microfone e podem perguntar. Tá, deu para entender. Mesmo meio a conturbação, até eu aqui cantando, mas é assim. Alguém tem alguma dúvida sobre a questão do plano de tratamento, sobre a questão dos materiais? Podem perguntar. Ana Lígia, Oi. Você falou a fase preparatória, a fase restauradora e a de manutenção, não é isso? Isso. Aí eu queria só que você me dissesse assim, que você citou o plano de tratamento 10 passos, não é isso? Uhum. Então eu queria que você me dissesse assim, até que passo é a preparatória, até que passo é a restauradora. Vamos lá, voltar. Estou aqui, pronto. Bia, aqui são as fases, certo? Fase sistêmica, preparatória, restauradora e manutenção. A fase sistêmica é aquela fase que vai anteceder qualquer coisa. Se aquela criança tem uma condição patológica, se ela é uma criança cardiopata, ou se aquela criança precisa de passar por algum tratamento sistêmico prévio, antes de iniciarmos o tratamento odontológico dela, se enquadra na fase sistêmica. Certo? Aí vamos lá, uma sequência favorável do tratamento. As urgências, elas são sempre a prioridade. Você entende que as urgências e os tratamentos, a urgência é a prioridade, aí o tratamento médico sistêmico, se aquela criança precisa passar por um tratamento sistêmico antes, vai se enquadrar na fase sistêmica. Aí vamos lá, a fase preparatória já começa com a questão da educação e saúde do paciente, certo? A adequação do meio bucal está na fase preparatória. As exodontias estão na fase preparatória, os tratamentos pulpares na fase preparatória. Tudo bem? Isso, estou entendendo. Joia? Fase restauradora. Selantes de fóssulas e fissuras. Tratamento restaurador. Certo? Certo. Fase também o encaminhamento para ortodontia preventiva. Ok? Tá. Lembra que na fase restauradora do paciente a gente encaminha para prótese, para orto, para não sei o que, para o paciente adulto? Sim. Pronto, na criança também. Você vai encaminhar
principalmente para ortodontia preventiva, que é uma área afim da odontopediatria. E a fase de profilaxia, aplicação de flúor, já se encontra na fase de manutenção, tá? Só que você também já tem feito profilaxia, aplicação de flúor lá onde? Na fase do quê? Preparatória. Isso, na fase preparatória. E aí a fase de manutenção é aquela fase que você vai estabelecer, né? Vai observar se a criança vai observar se a criança ela mudou o hábito de higiene oral, se o risco de cárie daquela criança reduziu, entendeu? É a fase que você vai estabelecer como critério, né? Com quanto tempo essa criança deve voltar? A cada 6 meses, a cada 5 meses? Tudo certo? Entendi, Ana. Obrigada. Por nada. Essa questão da exodontia, gente, antecedendo o tratamento pulpar, é apenas se a criança ela for bem condicionada. Se ela for bem condicionada, se você já fez a adequação do meio bucal, aquela criança não tem nenhum histórico de traumas prévios, você faz a exodontia antes do tratamento pulpar, como deve ser no plano de tratamento integrado do adulto. Só que em algumas crianças a gente pode postergar, se lá é uma exodontia, não está trazendo dor, né? Não tem uma fístula associada, não tem um processo infeccioso. Então, eu posso postergar dependendo do perfil daquela criança. Porque a exodontia é um procedimento mais cruento, mais assustador. E aí, a gente sempre prefere, se o perfil da criança não for um perfil favorável, fazer por último. Tudo bem? Alguma outra dúvida, pessoal? Sim. Ah, vão sim. Não, vocês vão ter aula de tratamento endodôntico em crianças, certo? Vocês vão ver que o tratamento endodôntico da criança é mais simplificado. Qual é o grande problemático? A problemática é porque é na criança. Então, o tratamento ele é mais simplificado, porém ele é um tanto mais difícil porque é em crianças, entendeu? Mas vocês ainda vão ter aula de materiais em odontologia, em odontopediatria, vocês ainda vão ter aula de dentística, de endodontia, de cirurgia, vocês vão ter muitas aulas ainda. Certo? Tudo certo, né, gente? Como é que a gente para aqui? Vou parar aqui a gravação. Então, tenham um bom dia, né? Qualquer dúvida que vocês tenham, ou alguma anotação, alguma coisa, na próxima aula a gente tira pessoalmente, certo? Prontinho. Então, tenham um bom dia, certo, pessoal? Fiquem com Deus. E até logo.